Prezados casais equipistas do setor B de Londrina. É com grande alegria que entregamos a edição de nosso Mutirão 2020, que foi construído por todos com muito empenho e dedicação. Louvamos e bendizemos ao Espírito Santo, que tocou o coração de cada casal de nosso colegiado para aceitar o desafio de levar a cada equipe o chamado à santidade no mundo atual, como propõe o Papa Francisco na exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Assim, cada casal de cada equipe pode beber da fonte que é o caminho para a santificação. Agradecemos aos sacerdotes e diáconos que animaram e orientaram suas equipes com discernimento e carinho. E também agradecemos ao casal apoio do setor B, Lindinalva e Adriano, pela dedicação incansável para que esta edição fosse finalizada com muito esmero e cuidado. Agora, convidamos a todos que procuram o verdadeiro caminho da santidade a abrir o coração e seguir os passos de nosso pastor. Grande e fraterno abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Bruno, sou padre do movimento das equipes de Nossa Senhora, como conselheiro de uma equipe, também conselheiro do setor B. E estou aqui para apresentar esse trabalho que estamos fazendo do mutirão sobre a santidade na exortação Gaudete et Exsultate. O nosso movimento de casais, também com a presença dos sacerdotes, deseja ser no mundo um modo de viver a santidade. Então, o documento, a exortação do Papa Francisco, ela quer ser para nós a renovação deste vigor e deste desejo de viver a santidade na família, no sacerdócio, na vida do dia a dia. Os santos que nos encorajam e acompanham. São muitos os testemunhos dos santos que nos encorajam a seguir na vida para caminharmos para a santidade. Eles nos incitam e nos estimulam a não deter-nos no caminho. E entre eles podem estar pessoas bem próximas de nós, com as suas imperfeições, na verdade. Mas eles continuaram, a caminhar e agradar ao Senhor. Podemos dizer que somos guiados e amparados pelos amigos de Deus. Nos processos de beatificação e canonização, levou em consideração os sinais de heroicidade na prática das virtudes. Verificou-se o oferecimento da própria vida pelos outros, mantido até a morte, imitação exemplar de Cristo. E assim para nós, casal Eliane e Zuca, nós podemos nos espelhar e nos fortalecer com a vida dessas pessoas. Mesmo com as nossas fragilidades, dá para a gente se espelhar na vida desses santos. Um grande exemplo é a perseverança na oração em nossas vidas, que nos ajudam a seguir em nossas vidas, nos ajudam a seguir sem desanimar. Eu, por exemplo, convido meu esposo a fazermos a oração pela manhã. Pode parecer pouco, mas já é um grande passo para nossa caminhada rumo à santidade. Os santos ao pé da porta. A santidade se apresenta para nós como algo distante, porque os santos canonizados fizeram obras dignas de heróis. E é comum cada um de nós se perguntar: santo eu? Na exortação Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco nos mostrou como a santidade é algo que está sim ao alcance de todos os cristãos, inclusive nós. E para nós, a santidade se manifesta na forma de viver a nossa vida de casados e as escolhas que fizemos, a fim de nos configurarmos cada dia mais com o Cristo. Cuidamos do nosso matrimônio e da educação dos nossos filhos para que se tornem pessoas do bem. E mesmo diante de tantas dificuldades da vida e dos apelos do mundo, temos conseguido, com muita dedicação e com muita perseverança, conduzi-los para uma vivência cristã.
Nos esforçamos pela prática dos pontos concretos de esforço, pela participação frequente das formações que nos são oferecidas, das celebrações eucarísticas e pela vida em comunidade, onde aprendemos a amar e respeitar o nosso próximo. E assim vamos construindo a nossa santidade nas coisas simples do cotidiano, com uma vida de muita oração e colocando amor e alegria em tudo que fazemos. Assim somos nós, os santos ao pé da porta. O Senhor chama: sede santos, porque eu sou santo. Bem sabemos da grande e bela perfeição do nosso Pai Criador, e Ele chama cada um de nós, a cada um de seus fiéis, a serem santos. Como assim? Nós temos tanto defeito e imperfeição? Pois é, Ele não coloca nenhuma condição, e o Concílio Vaticano ainda nos lembra dos inúmeros meios de salvação que estão dispostos a todos nós. Devemos lembrar que temos muitos testemunhos a nos espelhar, mas não para copiar, apenas para nos motivar, porque não existe regra, somos todos filhos iguais. Temos mais santo que santo, né? Na verdade, existiu um tempo em que o gênio feminino ficou extinto, mas nada indispensável para refletir a santidade de Deus. Mas graças ao Espírito Santo, que suscitou muitas santas, que por sinal deram novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja, como por exemplo, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Ávila. Vale a pena lembrar que muitas dessas santas, com seu próprio modo de viver, sustentaram e transformaram muitas comunidades. Então, esses exemplos de vida que mudaram muitas comunidades deveriam entusiasmar e animar muitos de nossos fiéis, né? Aqui podemos dar o nosso testemunho. Procuramos ser vigilantes aos meios de salvação, participando da Santa Missa, tomando a comunhão junto, das formações que a Igreja e o movimento da Zen nos favorece, ensinando e dando exemplo à nossa filha o caminho da Igreja. E também vigilantes para que sejamos menos imperfeitos, pois o meio em que vivemos, muitas vezes, nos leva ao contrário de tudo aquilo que Deus quer de nós. O Senhor chama a todos a serem santos. Chama a ti também. Chama a mim e chama ao meu cônjuge. A santidade não é privilégio de um grupo religioso ou de uma elite eclesial. Cada um de nós responde a ser santo no estado em que se encontra, seja como jovem, como profissional, como filho, como pai, como pessoa casada, que ama, zela e reza por e com seu cônjuge. O importante é que cada um entenda o próprio caminho, já que a vontade de Deus é que todos sejam santos. Nesse caminho, nós contamos com a força do Espírito Santo, que nos encoraja e faz a santidade ser possível. Ele nos leva a escolher Deus sem cessar, especialmente em nossos momentos de fragilidade. A oração é o sustento da pertença. Levantar os olhos para o crucificado é admitir pequeno, mas buscador da vida santa. O Papa Francisco nos sugere que roguemos sem cessar para que Deus realize o milagre de nos tornar melhores, capazes de pequenos gestos que testemunhem esse nosso desejo de conversão, gestos capazes de realizar ações ordinárias de modo extraordinário. Em nossa caminhada de casal equipista, somos iluminados pelo objetivo de nosso movimento, sermos santos e fonte de santificação para com o outro. A cada manhã, desde que entramos no movimento, já há algum tempo, quando realizamos a nossa oração conjugal, nós buscamos nos despir de aparências, de exterioridade, de fingimentos, e nós apresentamos ao Senhor as nossas misérias, os nossos anseios, os nossos desejos, e juntos por eles rogamos. Nestes anos todos, Deus tem sido fiel e misericordioso. Juntos estabelecemos regras de vida que nos ajudam a crescer neste caminho de santidade. São pequenos gestos que nos levam mais próximo do Senhor.
contamos ainda com o testemunho dos irmãos de equipe, testemunho de quem também quer ser santo. Com alegria diante de tudo isso, nós podemos responder que nós somos um casal amado e grato, que testemunha que a pertença a Zens nos permite ser santos. A santidade é a vontade de Deus para todo cristão. Nossa vida deve ser moldada a partir do modo de viver e amar de Jesus. Viver nele e ele em nós. A medida da santidade nos é dada pela força do Espírito Santo, que modela a nossa vida sobre a vida de Cristo, ou seja, Cristo ama em nós. Em nossa realidade, no tempo que vivemos, devemos levar o amor de Jesus a todos. Toda a nossa vida é missão. Escutar Deus na oração e identificar os seus sinais. Precisamos ser reflexos de Jesus no mundo de hoje. Devemos, com nossa vida e exemplos, levar a mensagem de Jesus, nos abrir à transformação e à renovação. Mesmo com nossas fraquezas, se nos abrirmos a Ele, nossa missão jamais fracassará. Trazendo essa mensagem para a nossa vida de casal, podemos afirmar que cumprimos nossa missão quando deixamos de lado o nosso olhar humano e mundano e começamos amorosamente olhar tudo e todos com o olhar de Cristo. Somos mais santo e santa quando aceitamos com amor o outro como ele é. Nós somos convidados a colaborar na construção do reino de amor, justiça e paz para todos. A santificação requer renúncia e esforços, onde o próprio Cristo quer viver conosco. Então nós podemos e devemos nos santificar no exercício da nossa missão, na família, no trabalho, na comunidade, onde estivermos, servindo, amando e contemplando. A santidade deve ser vivida no silêncio e no encontro com o outro. Ou seja, no silêncio, Deus nos fortalece para o encontro com o nosso próximo. E esse silêncio são momentos de quietude, de oração, de retiro em que nós participamos. Nós devemos cuidar para não deixarmos a dedicação pastoral e o compromisso no mundo em segundo plano, como se fossem meras distrações. Às vezes esquecemos que a vida é uma missão. A santidade, então, não combina com ansiedade, com orgulho, com necessidade de se aparecer e dominar o outro. Que nossos esforços tenham sentido evangélico, que nos identifica cada vez mais com Deus. Os momentos de quietude e silêncio diante de Deus, ou seja, os nossos momentos de oração, os nossos momentos de retiro espiritual, nos ajudam a equilibrar a tendência ao consumismo e aos prazeres do mundo. Precisamos de espaços vazios para serem preenchidos, onde ressoem a voz de Deus. O uso sem limites dos meios de distração e prazeres esmorece o nosso compromisso com a missão e o serviço generoso aos irmãos. Busquemos um espírito de santidade equilibrado, no lazer, na oração e na ação evangelizadora. Tudo sob o olhar do Senhor. Amém. Mais vivos, mais humanos. Nos números 32 a 34 desse primeiro capítulo, o Papa Francisco nos ajuda a compreender o quão desnecessário é ter medo da santidade, porque ela, esse encontro da fragilidade humana com a graça poderosa de Deus, nos enche de alegria, nos torna mais humanos. Ele utiliza o belo exemplo de Santa Baguita, que na África é vendida como escrava. E diante dessa dor, diante dessa luta, ela consegue compreender que a sua vida
não está na mão de um senhor humano. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso, se existe uma tristeza para cada ser humano, é a tristeza de não ser santo. Essa, sim, deve ser a nossa preocupação. Quando o ser humano se abre à graça da santidade, ele torna-se ainda mais fecundo. E por isso que a nossa evangelização, assim como ensinam os bispos da África Ocidental, é uma evangelização que busca a promoção de todos os batizados. Este é o caminho em que todos nós, com a vocação que recebemos, vocação à santidade, nos tornamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Esse encontro extraordinário da fragilidade humana com a graça de Deus nos torna ainda mais imagem e semelhança do Criador. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe o que é gnosticismo? E pelagianismo? Novas formas e novas abordagens destas heresias que abalaram o cristianismo dos primeiros séculos. Está no ar o Jornal do Bom Conselho. Hoje vamos trazer uma reportagem completa sobre essas duas heresias, o gnosticismo e o pelagianismo, que de forma silenciosa toma conta das mentes e espírito dos cristãos. Segundo o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o gnosticismo supõe uma fé no subjetivismo, onde interessa apenas uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, deixando a pessoa enclausurada na sua própria razão e sentimentos. Para falar mais sobre esse assunto, chamamos o casal Lígia e Felipe. No chamado à santidade, pontua Papa Francisco que os gnósticos concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros. Preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo, e adverte, isto pode acontecer dentro da igreja, mas como? O gnóstico professa uma fé subjetiva, pautada em experiências, raciocínios e conhecimentos reservados a poucos escolhidos e que se julgam superiores aos outros. Os gnósticos atuais dentro da própria igreja julgam os outros segundo conseguem ou não compreender a profundidade de certas doutrinas. Assim, quando o cristão se julga melhor que os outros, por acreditar ter mais conhecimento doutrinário, intelectual, ou por estar à frente de movimentos ou pastorais, ele age de forma gnóstica. Quando um membro ou casal das equipes de Nossa Senhora, pelo fato de pertencer ao movimento e integrar uma equipe de base, julga ser mais santo e mais conhecedor das obras de Deus que os outros, como um clã de justos, age de forma gnóstica. Para afastar o cristão desta heresia, o Papa Francisco adverte, no seu chamado à santidade, que não se deve fazer do conhecimento caminho único de salvação, sentido único da vida, superior à fé cristã e às obras de caridade. É preciso lembrar que a fé cristã origina do Deus de amor, que chama a todos para a salvação, e não apenas um grupo seleto de pessoas detentoras de conhecimento. O Papa Francisco deixa claro que a perfeição das pessoas se mede pelo seu grau de caridade, e não pela quantidade de dados e conhecimentos que possam acumular. É preciso tomar cuidado para não se contaminar por essa heresia e trazê-la para dentro da igreja. Precisamos agir sempre com fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Muito bem colocado, Lígia e Felipe. Essas virtudes nos ajudam a fugir do gnosticismo, que é uma das piores ideologias na modernidade, porque exalta o conhecimento ou uma determinada experiência e considera que a sua visão da realidade seja a perfeição. É como se essa ideologia se autoalimentasse
tornando-se mais cega ainda. Um exemplo disso, Adriano, é aquele cristão que tem resposta para tudo. Isso é muito perigoso, pois significa que ele não está no bom caminho. É o falso profeta que usa a religião em benefício próprio. Na verdade, é Deus quem nos supera constantemente. Não somos nós quem determinamos nosso futuro e somos capazes de esclarecer tudo. Quem quer tudo claro, quer dominar a transcendência de Deus, quer brincar de Deus. Justamente, Lindinalva. Deus está misteriosamente presente na vida de quem o procura. E veja só, mesmo naquela pessoa que tem uma vida destruída por vícios ou dependências, Deus está presente nela. É o Espírito que nos guia e nos faz encontrar a presença dele no nosso irmão. Isso é o que a mentalidade gnóstica não respeita, uma vez que ela não consegue controlar. Esse é o ponto em que chegamos nos limites da razão. Então, vamos chamar o casal Paula e Everson, que tratarão desse aspecto. Humanamente, é impossível expressar a verdade de Deus. Somos limitados. Boa tarde, Lindinalva e Adriano. Paula, tendo em vista o comportamento da pessoa agnóstica, temos que ter muita humildade para não cair nesta cilada. Qual seria a nossa postura inicial ou nosso modo de viver de forma mais plena a palavra de Deus? Boa tarde. Quando levamos a vida com simplicidade, aprendemos a valorizar as pequenas coisas que fazem parte de nosso cotidiano. Nessa simplicidade encontramos o Deus Salvador. Não há outra forma de expressar sua presença viva no meio de nós. O conhecimento de como interpretamos os aspectos da doutrina da Igreja de forma alguma deve nos posicionar melhor que o nosso próximo. A compreensão dela não nos torna pessoas blindadas dos sofrimentos humanos. Sabemos que Deus nos supera infinitamente. É sempre uma surpresa. Não somos nós que determinamos os momentos históricos em que nos encontramos com Ele. Sendo assim, como podemos compreender as nossas dúvidas quanto às angústias, às batalhas, sonhos e preocupações? Deus nos fala de várias maneiras e várias formas. Até mesmo no silêncio, Everson. Ele é a nossa essência. É preciso ofertar um amor mais sincero e um sim definitivo e verdadeiro. Só assim seremos capazes de entregar nossa vida a Deus. Jesus nos ensina tudo o que sabe e vive tudo o que nos ensina e nunca ignorou a existência do mal. E como podemos lutar contra esta corrente gnóstica que nos desvia do caminho? São João Paulo II advertia que nós, Igreja, temos a capacidade de lutarmos contra as tentações de um sentimento de superioridade em relação aos outros fiéis. Tal sentimento poderia ser usado como motivação para respondermos melhor o amor a Deus. Com frequência verifica-se uma perigosa confusão. Julgar que por sabermos algo ou podermos explicá-lo com uma certa lógica, já somos santos perfeitos. São Francisco reconhecia a tentação de transformar a experiência cristã em um conjunto de especulações mentais que nos distanciam do frescor do Evangelho. Mas temos outros santos que nos exortam sobre isso. Sim, bem lembrado. São Boaventura já advertia que a verdadeira sabedoria cristã não se deve desligar da misericórdia para com o próximo. A maior sabedoria que pode existir consiste em dispensar frutuosamente o que se possui e o que lhe foi dado precisamente para o distribuir. Que possamos ser gratos, não apenas pelos bens materiais, mas também pelas pessoas que nos rodeiam, as oportunidades que temos de nos doar aos mais necessitados. Se no gnosticismo atribuía-se o poder à inteligência, no pelagianismo este foi atribuído à vontade e esforço humanos. Eles acreditam que a vontade é que ocupa o lugar do mistério e da graça, esquecendo-se da misericórdia de Deus. O casal Marcelo e Fernanda traz mais informações a partir de agora. Marcelo, na nossa busca pelo caminho da santidade, encontramos algumas armadilhas, não é? E uma delas que gostaria de conversar com você é a armadilha de buscarmos nossa santidade sem reconhecermos nossas limitações, ou sem entendermos que sem a graça de Deus santificante, jamais chegaremos lá. Sim, Fer, sem a graça de Deus, que é de maneira bem simplista, Deus doar-se a nós em amor, para regenerar nossa natureza humana,
não completaremos nosso caminho de santidade. Somente pelo nosso esforço de termos uma religião, de estarmos em um movimento como as equipes de Nossa Senhora e seguindo os pontos concretos de esforço de maneira disciplinada, sem a graça de Deus, não chegaremos lá. Mas o esforço pessoal, como fica? Claro que o esforço humano e pessoal é importantíssimo para vencermos os momentos difíceis desse caminho. Porém, primeiro temos que deixar Deus doar-se a nós. Ou seja, primeiro nisso tudo vem a graça de Deus. É a partir disso que buscaremos esse caminho. Não somos autossuficientes nessa busca. A humildade em reconhecer isso nos ajuda nesse caminho. É essa graça que recebemos que nos regenera de nossa fraqueza humana. É com vocês aí no estúdio. E agora iremos abordar um tema desafiador para nós cristãos. Um ensinamento da igreja frequentemente esquecido. A igreja ensinou repetidamente que não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa. Para esclarecer este tema, vamos com o repórter Silvio, que está ao vivo com a equipista Ana. Boa tarde. Desde os primeiros séculos, a Igreja afirma que a graça de Deus nos precede em tudo. Assim foi dito por São João Crisóstomo e São Basílio Magno. Existem documentos que comprovam esta afirmação? Já no século VI, o Sínodo de Orange ensinou com firme autoridade que nenhum ser humano pode exigir, merecer ou comprar o dom da graça divina. Ficando bem esclarecido que toda cooperação com a graça é dom prévio dela mesma e que até o desejo de ser puro se realiza em nós por infusão do Espírito Santo. E ainda o Concílio de Trento, no século XVI, destacou que apesar de nossa cooperação para o crescimento espiritual, é a graça que nos justifica. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. É isso mesmo? Sim, ele nos ensina que a graça não pode ser comprada, não possuímos mérito para merecê-la, ela provém da iniciativa de Deus, que nos ama. Então nunca mereceremos este dom por nossos esforços e méritos? Isso mesmo. Como a graça nos precede, ela nos já está concedida antes de a querermos. Os santos evitam pôr a confiança nas suas ações, como nos ensina Santa Teresa do Menino Jesus, que diz: ao anoitecer desta vida, aparecerei diante de vós, Senhor, com as mãos vazias, pois não vos peço que conteis as minhas obras. O Papa Francisco nos convoca a sermos humildes, verdadeiros, e adotarmos um estilo de vida aceitando a graça não somente com a mente, mas transformando-a em uma alegria contagiosa. Como podemos testemunhar isto hoje em dia? Nesse mundo que se julga possuir algo por si mesmo, fica difícil. Mas se acolhermos humildemente o dom que Deus nos deu, poderemos cooperar com nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. Então a primeira opção é pertencer a Deus? Sim, trata-se de nos oferecermos a Ele, que nos antecipa, de lhe oferecermos as nossas capacidades, esforço, nossa luta contra o mal e a nossa criatividade, para que o seu dom gratuito cresça e se desenvolva em nós. Como diz Paulo: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim voltamos ao início. A Igreja sempre ensinou que só a caridade torna possível o crescimento na vida da graça. Porque se não tivesse amor, eu nada seria. É isso. Se não tivéssemos amor, nada seríamos. Mas tem gente que escolhe o outro caminho. São os novos pelagianos. E para falar sobre eles, chamamos o casal Sandra e Paulo. Olá, boa tarde. Paulo, o conceito do pelagianismo é a pessoa acreditar que é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Qual é o problema disso? Boa tarde. Seu perigo consiste justamente em se acreditar que todas as conquistas alcançadas são frutos exclusivamente do esforço e trabalho humanos,
esquecendo-se da graça divina e ação do Espírito Santo, que, junto com o nosso esforço, culminam nas nossas conquistas. É quando as pessoas se preocupam muito mais em parecer do que em ser, e se vangloriam por suas conquistas ao invés de se deixarem guiar pelo Espírito num caminho de caridade e de amor. Sim, isso acaba por complicar o Evangelho, tirando toda a sua graça, simplicidade e sabor, tornando-se escravo de um esquema que deixa poucas aberturas para que a graça atue. E dá para identificar algumas atitudes características dessa situação? Dá sim. Por exemplo, a obsessão pela lei, o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas, a ostentação no cuidado da liturgia, da doutrina e do prestígio da Igreja, a vanglória ligada à gestão de assuntos práticos, a atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial. Paulo, muito obrigada pela nossa conversa. É com vocês, Lindinalva e Adriano. Muito obrigada pelas informações, Sandra e Paulo. Estamos terminando mais uma edição do Jornal do Bom Conselho. Antes, o nosso querido sacerdote e conselheiro espiritual, Padre Bruno, finaliza a nossa matéria. O Papa Francisco nos faz um convite muito especial a libertar a Igreja do gnosticismo e do pelagianismo. Novas formas e novas abordagens destas heresias que abalaram o cristianismo dos primeiros séculos. As novas formas de gnosticismo hoje, elas estão presentes num cristianismo que é muito intelectual, que é muito abstrato, num cristianismo que não chega à realidade da vida de cada fiel, que não nos ajuda a colocar o pé no chão. E as novas formas de pelagianismo, certamente, são todas aquelas abordagens que querem um cristianismo sem a cruz, sem a provação, sem o sofrimento, que acha que ser cristão é fruto unicamente de um esforço humano, de uma motivação, de um desejo interior, de uma autossugestão. E o cristianismo é muito mais do que isso. Ser cristão é ter o seu esforço de cada dia para viver as virtudes, para melhorar, para progredir, sempre contando com a graça e a misericórdia de Deus. Porque, afinal, não merecemos nada. Tudo que temos e tudo que somos é Deus quem nos dá. Até mesmo a graça da santidade é um dom de Deus que devemos pedir todos os dias. Por isso o Papa faz este grande apelo para que a Igreja consiga trabalhar no seu interior, na sua conversão diária, a Igreja, o povo pecador, não é? Nesse sentido, porque a Igreja em si, esposa de Cristo, ela é santa. Mas a Igreja do povo, a Igreja que somos nós, humanos, frágeis, essa Igreja deve trabalhar todos os dias para que a sua fé não seja somente uma abstração e a sua vivência não seja um resultado de méritos pessoais para que cada um se engrandeça, mas seja a humilde aceitação de que é Deus quem nos guia e nos acompanha. E é Ele também quem tornará santo, santa, o irmão, a irmã que compõe a Igreja de Cristo. Muito obrigada, Padre Bruno. Tenham todos um excelente dia. Até mais. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Contra a corrente. Ser feliz ou bem-aventurado é o mesmo que ser santo, pois expressa fidelidade à palavra de Deus, doação de si mesmo e felicidade verdadeira. As palavras de Jesus nos convidam a uma vida bem diferente da que estamos acostumados. Elas nos fascinam, mas o mundo nos chama para outro estilo de vida. Na verdade, é o compromisso permanente
de nos embebermos nelas, de tal forma que nos libertemos do egoísmo, da preguiça e do orgulho. Precisamos escutá-las com respeito, deixando que nos desafiem a uma mudança real de vida. Do contrário, a santidade não passará de palavras. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Onde colocamos nossa segurança? Na riqueza? Lembremos da parábola do rico insensato que pensava em aumentar os seus celeiros para guardar sua grande colheita e descansar, sem saber que morreria naquele mesmo dia. O coração do rico é autossuficiente, não tem espaço para Deus, para amar os irmãos, nem para gozar as coisas de fato importantes da vida, como o amor, a amizade sincera, priva-se dos bens maiores. O pobre em espírito tem coração aberto para Deus e o amor, isento de veracidade egoística de possuir, vê com indiferença os bens materiais ou fama, possuindo grande liberdade interior. Por si mesmo não quer mais a saúde que a doença, mais a riqueza do que a pobreza, mais a honra do que a desonra, mais uma vida longa do que curta, e assim todo o resto. Santo Inácio de Loyola. Lucas não fala da pobreza em espírito, mas simplesmente de ser pobre. Chama-nos a uma vida austera e essencial, a compartilhar a vida dos mais necessitados, como Jesus, sendo rico, se fez pobre. Ser pobre no coração, isto é santidade. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Na política e nas redes sociais, vemos o mundo tomado pelo ódio preconceituoso contra pessoas, ideias, cor, costume e posição social. Até amizades antigas são abaladas. O antídoto para este caos é a mansidão proposta por Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Quem vive tenso, defensivo e arrogante diante dos outros, acaba exausto. Mas se olhado com ternura e mansidão, entendendo seus limites e defeitos, é possível suportá-los sem gastar energia em lamentos inúteis. Diz Santa Teresa de Lisieux: a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com suas fraquezas. Paulo vê a mansidão como fruto do Espírito Santo. As correções aos irmãos por más ações devem ser feitas com espírito de mansidão, lembrando: e tu olha para ti próprio, para não seres também tentado. Mesmo a defesa da fé deve ser feita com mansidão. Mansidão supõe a pobreza interior de quem deposita sua confiança em Deus. Mas se eu for manso, pensarão que sou bobo, estúpido ou frágil. Que pensem, sejamos mansos, porque assim se realizarão nossas maiores aspirações, possuir a terra, vendo as promessas de Deus cumpridas nesta vida. Felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo fala que vida boa é ter entretenimento, prazer, distração, divertimento. O mundano procura não ver a doença e a aflição na família ou ao seu redor. Não quer chorar, procura ignorar as situações dolorosas, acha possível dissimular a realidade, onde nunca pode faltar a cruz. Já a pessoa que, diante da realidade nua e crua, consente em chegar às profundezas da vida, fica aflita e chora de coração, recebe o consolo de Jesus, por isso é feliz. Tem coragem de compartilhar o sofrimento alheio, sem fugir de situações dolorosas. Descobre que a vida tem sentido no socorro ao aflito. Entende e alivia a angústia alheia. O outro é carne de sua carne, não teme tocar sua ferida. Sua compaixão não vê distâncias. Chora com os que choram. Saber chorar com os outros, isso é santidade. Deus fez o mundo para ser um lugar para todas as raças usufruir, para ser um lugar aprazível para todos os viventes. Entretanto, o homem desobedecendo a Deus e com sua fome insaciável de poder, pôs
tudo a perder, tornando-se pecador, sujeito a todos os males e pandemias que foram aparecendo com o passar do tempo. Os mais frágeis foram os mais prejudicados, com a fome, a injustiça e as doenças, a falta de remédios, de vestimenta, tudo em razão do pecado original. O que vemos hoje é uma minoria esbanjando com carrões, aviões, iates, viagens deslumbrantes e a maioria do povo com falta de tudo. Foi esse o mundo criado e desejado por Deus? A justiça de Deus exige que sejamos fiéis em nossas decisões e procuremos ser humanos com os pobres e desvalidos, ser justos e precisos com a vontade de Deus, para cujo objetivo fomos criados e que nos pede: procurais o que é justo, socorreis os oprimidos, fazei justiça aos órfãos e defendei as viúvas. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é dar, ajudar, servir os outros, é perdoar, compreender. É a regra de ouro. Mateus 7. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. A ser aplicada sempre que alguém se vê confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Dar e perdoar é compartilhar um reflexo da perfeição de Deus, que perdoa sempre. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Lucas. No Pai Nosso pedimos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Jesus recomenda perdoar 70 vezes 7. Mateus 18. Todos fomos olhados com compaixão divina. Somos uma multidão de perdoados, que não precisemos ouvir a repreensão. Não devias também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? Mateus 18. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Na Bíblia, o coração significa nossas verdadeiras intenções, o que de fato buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. Coração puro supõe pensamentos não contaminados pela malícia do ego. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Vela com todo cuidado o teu coração. Nada manchado pela falsidade tem valor real para Deus. Ele foge da duplicidade, afasta-se dos pensamentos insensatos. O pai que vê no oculto reconhece que não é limpo, não é sincero, mas só casca e aparência. A dedicação ao irmão tem de brotar de um coração amoroso, pois, ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. O que provém do coração é que torna o homem impuro, porque de lá procedem os homicídios, os roubos, os falsos testemunhos. No coração tem origem os desejos e as decisões mais profundas que nos movem. Quando o coração ama a Deus e ao próximo com verdadeira intenção e não de meras palavras vazias, então esse é o coração puro que pode ver a Deus. Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, isto é santidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso mundo hoje vive uma guerra permanente, nós sabemos disso, nós sentimos isso, né?
pelos jornais, pela mídia, né? Umas guerras são com armas, as outras são frias, comerciais, né? Nós também somos causa de conflito, de incompreensões, quando nós ampliamos ou damos valor aos feitos negativos dos outros ou espalhamos versões desabonadoras, né? Habitamos um mundo de murmurações, de pessoas dedicadas muitas vezes, infelizmente, a destruir em vez de construir a paz. Somos muitas vezes inimigos da paz. Os pacificadores, eles constroem a paz e a amizade social. A este Jesus fez uma promessa maravilhosa. Jesus falou assim, ó, quem constrói a paz será chamado filho de Deus. Ao chegar a uma casa, nós percebemos nos evangelhos que Jesus falou o que os discípulos deveriam dizer quando chegassem a uma casa. A paz esteja nessa casa, em Lucas 10:50. Depois nós vemos em Tiago 3:18. É com a paz que uma colheita de justiça é semeada pelos obreiros da paz. Em nossa comunidade, se tivermos dúvida acerca do que fazer, Romanos 14:19 nos fala, procuremos aquilo que leva à paz. Porque a unidade é superior, como nós sabemos, ao conflito. Construir uma paz do evangelho, uma paz evangélica que integra pessoas difíceis e às vezes complicadas, reclamantes de atenção, os diferentes, os fustigados pela vida, ou os que têm outros interesses, não é fácil. Vocês sabem disso. Requer abertura da mente, do coração, pois pacificar não é buscar um consenso de escritório, uma paz efêmera para uma minoria feliz. E nem é um projeto de poucos para poucos, que dissimula os conflitos, mas que aceita suportar. O conflito, resolvê-lo e transformá-lo em elo de ligação de um novo processo. Os pacificadores são artesãos da paz. Construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade e destreza. Semear a paz ao nosso redor, isso é santidade. Eu acrescento aqui que semear a paz é muitas vezes destruir dentro de nós o orgulho, a vaidade, pois só isso nos fará perceber que nós somos de Deus e que nós devemos se encontrar com Ele, que é a própria paz. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. As pessoas que questionam a sociedade com sua vida cristã, com seu exemplo, são pessoas que incomodam. Muitas foram e são perseguidas simplesmente por lutarem por justiça, por viverem seus compromissos com Deus e com o próximo. Não buscam uma vida cômoda, pois sabem que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Viver o Evangelho é superar os obstáculos das ambições e interesses mundanos. São João Paulo II considerava alienada a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização do dom de si mesmo e a constituição da solidariedade interhumana. Sociedade em que a vivência cristã é mal vista e ridicularizada. A cruz da vivência cristã, com suas fadigas e sofrimentos, é fonte de santificação já prevista no Evangelho. As perseguições são inevitáveis, mesmo para santos que gozam da simpatia do povo, como ocorria com os apóstolos. Não obstante, algumas autoridades os assediavam e perseguiam e até matavam. Ainda hoje vemos perseguições, como mártires de sangue ou vítimas de calúnias e falsidades, além das zombarias que tentam desfigurar nossa fé. Mas Jesus garante que haverá felicidade, mesmo quando, mentindo, disserem todo o gênero de calúnia contra vós, por minha causa. Abraçar o Evangelho, mesmo quando nos traga problemas, é santidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 46, Jesus nos fala sobre a regra de comportamento que será levada em conta em nosso julgamento. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me recolheste. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo ou na prisão e me visitaste. Então, não seremos julgados
pelo número de missas, novenas, atos religiosos ou por fazermos parte das equipes de Nossa Senhora. O critério para o nosso julgamento será o amor, a misericórdia. Jesus Cristo mesmo disse: felizes os misericordiosos. Ser santo não significa estar em êxtase diante de Deus, mas a partir da contemplação de Jesus enxergarmos no pobre, no pedinte, no marginalizado, o próprio Jesus Cristo. Este pobre não deve ser visto como um delinquente, um marginal, um obstáculo no caminho, um problema que só os políticos devem resolver. Nossa reação deve partir da fé e da misericórdia. Reconhecer neste pobre um ser humano com a mesma dignidade que nós. Uma imagem de Deus, um redimido por Jesus Cristo. Não se trata apenas de realizar algumas boas obras para ficarmos de consciência tranquila. Precisamos nos empenhar para que haja uma mudança social, a fim de que toda exclusão seja eliminada. Isto é ser cristão. As ideologias que mutilam o coração do Evangelho, o isolamento, que é uma concretização da origem, pode exprimir-se numa falsa autonomia que exclui Deus. Pode também encontrar na religião uma forma de consumismo espiritual, à medida do próprio individualismo doentio. O regresso ao sagrado e a busca espiritual que caracterizam a nossa época são fenômenos ambíguos. Mais do que ateísmo, o desafio que hoje se nos apresenta é de responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alienantes ou com um Jesus Cristo sem compromisso com o outro. Se não encontram na igreja uma espiritualidade que os cure, liberte e os encha de vida e de paz, ao mesmo tempo que os chame à comunhão solidária e à fecundidade missionária, acabarão enganados por propostas que não humanizam nem dão glórias a Deus. Se andamos à procura da santidade, se nosso objetivo de casal equipista é tender para a santidade, devemos abraçar diariamente o caminho do Evangelho, realizando as obras prescritas por Jesus. Para recebermos a graça de Deus, precisamos demonstrar amor a Ele através do amor que dedicamos a nossos irmãos, procurando ver Cristo no rosto daqueles com quem Ele mesmo se quis identificar. Os ensinamentos que Cristo nos trouxe indicam que a prática da caridade que vai nos salvar. Praticando, atendemos para a santidade. Amém. Amém. Muitos não dão importância às boas obras, mas Deus nos diz que a fé sem obra é morta. Tiago 2,26. Quando olhamos para o próximo, nos colocando no lugar dele, estamos sendo fiel aos seus princípios. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, Deus nos diz para nos colocarmos na pele do irmão. Isto é ser cristão. Ver o irmão que está passando fome, o que está sem moradia, o que está acamado, o que está em luto e tantas injustiças mais que nós vivenciamos. Somos chamados a viver o caminho da iluminação espiritual que nos apresentava o profeta Isaías quando, interrogando-se sobre o que agrada a Deus, Deus respondia: e é por isso que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Extraímos que não devemos dar glória a Deus só com o culto e a oração. O critério de avaliação da nossa vida é o que fazemos pelos outros. Agrada a Deus quando levamos a Ele propósitos de viver com generosidade e dedicação aos irmãos. O melhor modo para discernir se o nosso caminho de oração é autêntico será ver em que medida a nossa vida se vai transformando à luz da misericórdia. A misericórdia não exclui a justiça e a verdade. A misericórdia é a plenitude da justiça
e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus. A misericórdia é a chave do céu. O Papa Francisco, na Gaudete, cita São Tomás de Aquino, que se perguntava quais são as razões que manifestam melhor o nosso amor a Deus. O próprio santo respondia dizendo que não praticamos o culto a Deus com sacrifícios e com ofertas exteriores, para proveito dele, mas para benefício nosso e do próximo. Por isso, a misericórdia, pela utilidade do próximo, é o sacrifício que mais agrada a Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Amém. Deus depende de nós para amar o mundo e demonstrar-lhe o muito que o ama. Santa Teresa de Calcutá. Nós somos um canal do amor e da compaixão de Deus. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não podemos nos abandonar, apesar de nossa debilidade. Devemos ter a sensibilidade e os olhos voltados ao irmão, para percebermos seu sofrimento e suas necessidades. Sentir compaixão e misericórdia. Libertarmos-nos do egoísmo e da hipocrisia. Somos bons na proporção que temos Jesus no coração. Hoje as misérias humanas são muitas, físicas, mentais e espirituais. Cristo vivia o que falava. Essa é a verdadeira mensagem. Viver do próprio suor é bíblico. Na caridade, temos que ajudar o outro a levantar-se e caminhar. Isso é dignidade. Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Carregar a luz no nosso interior para que o caminho seja iluminado. Amém. Amém. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Em mutirão, juntos, de mãos dadas, somos mais fortes para poder fazer mais obras de misericórdia. O testemunho dos santos nos estimula para a prática da misericórdia, das obras boas, obras de caridade. Pois, no juízo final, seremos julgados pelo amor que praticamos ou deixamos de praticar. Que Deus nos ajude a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como deveríamos nos amar a nós mesmos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Viemos compartilhar com vocês o capítulo 4. Neste trecho, o Papa Francisco menciona algumas características da santidade que são indispensáveis para compreender o estilo de vida que o Senhor nos chama no mundo atual. Para isso, ele evidencia 5 grandes manifestações do amor a Deus e ao próximo que ele considera particularmente importantes. A primeira dessas grandes características é permanecer centrado firme em Deus que ama e sustenta. Se Deus está por nós, quem está contra nós? Nisso é a fonte da paz, que se expressa nas atitudes de um santo. São Paulo convidava os cristãos de Roma a não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Essa atitude é sinal da verdadeira força, porque o próprio Deus é paciente e grande em poder. Também nos adverte para que não deixemos nossas iras criarem raízes. Se vós irardes, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Nas inquietações, supliquemos a Deus, pois é quando estamos nas mãos dele que estamos juntos da fonte da paz. Pode acontecer que os cristãos façam parte da violência verbal através da internet, até mesmo entre os católicos. Nas redes, dizem-se coisas que não seriam toleráveis na vida pública, ultrapassando todos os limites. Aqui ele nos alerta como às vezes, pretendendo defender os outros mandamentos, se ignora completamente o 8º, não levantar falsos testemunhos,
e destrói-se sem piedade a imagem alheia. O santo não gasta suas energias a lamentar-se dos erros alheios. É capaz de guardar silêncio sobre os defeitos dos seus irmãos e evita a violência verbal que destrói e maltrata, porque não se julga digno de ser duro com os outros, mas considera-os superiores a si próprio. Que aprendamos a buscar a firmeza interior naquele que nos ama e sustenta, enchendo o nosso coração de mansidão e paciência. O Papa Francisco vem nos dizer que não nos faz bem olhar com superioridade, assumir papel de juiz e sem piedade, e considerar os outros como indignos, e pretender continuamente dar lições. São João da Cruz nos traz outra proposta. Mostra-te sempre mais propenso a ser ensinado por todos do que a querer ensinar quem é inferior a todos. Devemos nos alegrar com o bem dos outros como se fosse nosso. A humildade só pode se enraizar no coração através das humilhações. Sem elas, não há humildade e nem santidade. Se não formos capazes de suportar e oferecer a Deus algumas humilhações, não somos humildes nem estamos no caminho da santidade. A humilhação nos faz semelhante a Jesus. O Papa Francisco reforça que as humilhações não se referem somente a situações de martírio, mas a humilhações diárias daqueles que conseguem se calar para salvar suas famílias, ou evitam falar bem de si mesmos e preferem louvar os outros em vez de se gloriar. Escolhem as tarefas menos vistosas e às vezes até preferem suportar algo de injusto para oferecer ao Senhor. Como disse o evangelista Pedro, se fazendo o bem sofreis com paciência, isso é um mérito diante de Deus. Papa Francisco, com isso, não quer dizer que a humilhação seja algo agradável, mas que se trata de um caminho para imitar a Jesus e a crescer na união com Ele. E esta é uma graça que precisamos pedir a Deus para que saibamos suportar as humilhações, sentindo que estamos seguindo os passos e os caminhos de Jesus. Cristo é a nossa paz e veio dirigir nossos passos no caminho da paz. Dessa forma, não caiamos na tentação de procurar a segurança interior no sucesso, nos prazeres vazios, na riqueza, no domínio sobre os outros ou na imagem social. Pois disse Jesus: dou-vos a minha paz. Amém. O Papa Francisco, ele vem nos alertar que o santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Dentro da realidade que vive, consegue ser luz, positivo e manter a esperança viva. Um dos exemplos vem da passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8. Jesus assegurou-nos: vós haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. Os tempos de cruz existem, mas nada pode destruir a alegria do Espírito, que se adapta e transforma. Papa lembra dos santos exemplos de humor, São Vicente de Paulo, São Tomás Moro e São Felipe Neri. Adverte que às vezes tem a ver com a ingratidão, a ponto de nos tornarmos incapazes de reconhecer os dons de Deus. Ele ainda fala que devemos manter um espírito flexível para cada situação, como São Paulo que diz: aprendi a adaptar-me às situações em que encontre. Francisco diz em vivermos a alegria da comunhão, em que se partilha e comunica, porque a felicidade está mais em dar do que receber. E finalizando este trecho, pensemos que o amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de se alegrar com o bem dos outros, ao passo de que se ficarmos voltados apenas para nossas próprias necessidades, estamos condenados a viver com pouca alegria. A santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador. Jesus vem ao nosso encontro com firmeza, dizendo: não temais, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Temos que ter coragem de partir e servir, anunciando Jesus Cristo. Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, ardor apostólico. Tudo isso está contido no termo parresia. O Senhor nos chama para navegar pelo mar adentro e lançar as redes em águas mais profundas. Convida-nos a gastar nossa vida ao serviço dos outros.
Reconhecemos nossa fragilidade, mas deixemos que Jesus a tome nas suas mãos e nos lance em missão. Somos frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem. A ousadia e a coragem apostólica são constitutivas da missão. A parresia é o selo do Espírito Santo. Quem descobriu sua verdadeira condição de cristão sabe que pode e deve anunciar o Evangelho de todos os modos possíveis. O medo, a acomodação e a falta de coragem em arriscar nos bloqueiam, mas o amor de Cristo nos empurra. Era a compaixão que o impelia fortemente a sair de si mesmo, a fim de anunciar, curar e libertar. O ardor e a ousadia são a garantia da presença do Espírito Santo em nós. Jonas, Moisés também hesitaram, também tiveram medo, também tiveram vergonha, né, de sair e pregar, né? Mas compreenderam o chamado. São Paulo dizia em uma carta aos Coríntios: ai de mim se eu não sair e evangelizar. O comodismo nos seduz, tenta nos dizer: não tem como, não tem sentido mudar as coisas que já estão aí. Nada podemos fazer para acontecer essa mudança, né? Perante essa situação, já que sempre foi assim. Mas, porque todo aquele que é nascido em Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar, a mover-nos para ir mais além do conhecido, rumo às periferias. Leva-nos aonde se encontra a humanidade mais ferida, em que nosso próximo procura respostas para o sentido da vida. As periferias não assustam a Deus. Ele próprio se fez periferia. Por isso, se ousarmos, iremos encontrá-lo lá, no coração de um irmão, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele já está lá. O Papa Francisco nos faz refletir que Jesus pede que o deixemos sair dentro de nós e nos leve como ele mesmo fez no Evangelho, proclamando a boa nova do reino de Deus mesmo depois da sua ressurreição. Para que isto ocorra, precisamos deixar o Senhor nos libertar de nossa sonolência e inércia. Abramos nosso coração e nos deixemos mover pelo que acontece ao nosso redor e também pelo chamado da palavra do ressuscitado. Os santos nos surpreendem cada dia mais porque a sua vida nos chama a sair da mediocridade tranquila e anestesiadora que vivemos. Peçamos ao Senhor que não hesitemos quando o Espírito nos convoca a darmos um passo à frente. A vida dos santos nos surpreendem porque a sua vida, cheia de desafios e obstáculos, nos chama a sair da mediocridade tranquila e anestesiadora em que vivemos. Como vimos, a santidade é possível. É desejo de Deus para a nossa vida que nos pede: sede santos como eu, vosso Deus, sou santo. Como é possível viver a santidade nos dias de hoje? Como vimos há pouco, o Papa Francisco nos dá algumas orientações, algumas dicas, sugestões para vivermos melhor a nossa santidade. Por isso, o que é necessário de cada um de nós é que nós abracemos esse propósito. A primeira coisa que é necessária para alcançarmos a graça da santidade é desejar possuí-la. Por isso, se nós desejamos e queremos de verdade nos tornar santos para realizar esta vontade de Deus na nossa vida, que é de que todos nós sejamos santos, é preciso abraçar alguns propósitos. E nesse sentido, o Papa nos dá essas dicas. Cabe a cada um de nós abraçar essas dicas como sugestões excelentes para alcançarmos aquele desejo da santidade em nossa vida. Que Deus os abençoe e sejamos santos como Deus, nosso Pai, é santo. Se estivermos isolados, é muito difícil lutar contra as tentações. A santificação é um caminho que se deve fazer a dois e em comunidade.
A Igreja canonizou comunidades inteiras que viveram heroicamente o Evangelho ou ofereceram a Deus a vida de todos os seus membros. Há muitos casais santos, onde cada cônjuge foi instrumento para a santificação do outro. Viver e trabalhar com outros é sem dúvida um caminho de crescimento espiritual. A comunidade é chamada a criar um espaço onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado. Mas a vida comunitária, a família, na paróquia, é composta de pequenos detalhes diários. Assim acontecia na comunidade formada por Jesus, Maria e José. E o mesmo ocorria na vida comunitária de Jesus, com seus discípulos e o povo simples. Agora, quem tem um recado para vocês é a Angélica e o Márcio. Os pequenos detalhes que Jesus convidou os seus discípulos a prestarem atenção. Quais são, amor? O pequeno detalhe do vinho que estava a acabar numa festa, o pequeno detalhe de uma ovelha que faltava, o pequeno detalhe da viúva que ofereceu suas 2 moedinhas que tinha, o pequeno detalhe de ter azeite de reserva para as lâmpadas, caso o noivo se demore, o pequeno detalhe de pedir aos discípulos que vissem quantos pães tinham, e o pequeno detalhe de ter a fogueira acesa e um peixe na grelha enquanto esperava os discípulos ao amanhecer. A comunidade que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual membros cuidam um dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador é o lugar da presença do ressuscitado, que vai santificando segundo o projeto do Pai. Contra a tendência para o individualismo consumista, que acaba por nos isolar na busca do bem-estar à margem dos outros, o nosso caminho de santificação não pode deixar de nos identificar com aquele desejo de Jesus. Que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Agora a gente passa a bola para Cassiana e o Renan. O santo é uma pessoa orante. Não há santidade sem oração. Mas isso não significa necessariamente longos períodos de sentimentos intensos. Para São João da Cruz, a oração deve ser contínua e cotidiana. É andar sempre na presença de Deus e desejar a Deus em tudo o que fazemos. Mas isso exige momentos de silêncio, momentos a sós com Deus, para cultivarmos essa intimidade, como ensina Santa Teresa d'Ávila. Assim, saberemos discernir a cada instante, à luz do Espírito Santo, os caminhos de santidade que o Senhor nos propõe. Agora a gente passa a bola para os nossos amigos João e Vivian. Recordemos que é a contemplação da face de Jesus morto e ressuscitado que recompõe a nossa humanidade. Assim, questione-se: tens momentos em que te colocas na sua presença em silêncio? Permanece com ele, sem pressa, e te deixa olhar por ele? Se não permites que Jesus alimente o amor e a ternura, e assim, como poderás inflar o coração dos outros com o teu testemunho e as tuas palavras? Peço, porém, que não se entenda o silêncio orante como uma evasão que nega o mundo que nos rodeia. A oração deve ser sempre rica de memória. Contempla a tua história enquanto rezas, e nela encontrarás tanta misericórdia. Ao mesmo tempo, isto alimentará a tua consciência com a certeza de que o Senhor te conserva na sua memória e nunca te esquece. Consequentemente, tem sentido pedir-lhe que ilumine mesmo os pequenos detalhes da tua existência, que não lhes passam despercebidos. Na oração, a súplica é a expressão do coração que confia em Deus. A súplica de intercessão tem um valor particular, porque é um ato de confiança em Deus e, ao mesmo tempo, uma expressão de amor ao próximo, pois expressa o compromisso fraterno com os outros.
Agora a Emily e o Rômulo vão continuar o nosso recado. O beato Carlos Foucault tinha uma frase que dizia que logo que acreditei que Deus existia, compreendi que só podia viver para Ele. Então, nesse caso, entendemos que podemos adorar a Deus no silêncio, contemplando o mistério, ou adorá-lo num canto festivo de louvor. Estes e outros gestos simples, de pura adoração, nos aproxima a Deus. A leitura orante da Palavra de Deus é própria da identidade da vida cristã. A palavra transforma a vida quando nos detemos em escutar o Mestre e deixá-lo ser luz para o nosso caminho. O encontro com Jesus nas Escrituras nos conduz à Eucaristia, onde se dá a sua presença real em nosso meio. O Cristo se oferece em comunhão e se abre para a adoração. E assim a gente encerra a nossa parte, chamando o nosso querido Padre Luan para fazer a finalização. Fica evidente a nós cristãos a importância de fazer de Cristo uma presença forte na nossa vida. Mas não uma presença esporádica, e sim constante, em cada momento do dia a dia. E isso se faz vivendo santamente os pequenos detalhes. É como diz o Evangelho de Mateus: e quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fresca a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, eu asseguro que não ficará sem receber a sua recompensa. Isso cria conexão entre Deus e o homem, cria vínculo, intimidade. Somente entre amigos você consegue manter o silêncio e, mesmo assim, se sentir confortado pela sua simples presença. Jesus deve ser para nós presença amigável, confortadora. E isso só se constrói quando nos aproximamos da palavra e da Eucaristia com fé e devoção e amor. E vamos ao encontro dos irmãos e irmãs com caridade. Deus em tudo e sempre. Onde veio o amor, Deus aí está. Caríssimos equipistas, somos exortados a cada dia pelo Papa Francisco a vivermos nossa vida configurada a Cristo. Para isso é necessário luta, vigilância, discernimento. Esse é o tema do 5º capítulo, que neste momento será apresentado pela equipe Nossa Senhora 2B, Nossa Senhora da Esperança. Maria é para nós exemplo de fidelidade, de quem se deixou configurar pela palavra de Deus, de quem viveu as bem-aventuranças, de quem conservava em seu coração o mistério. É exemplo também para nós de superação diante da cruz, da espada que transpassa o seu coração. Prezado casal Ricardo e Maristela, queria que vocês iniciassem essa reflexão acerca da luta da vigilância para se viver bem a vida cristã. Alguns afirmam que para viver bem a vida cristã é necessário lutar contra a mentalidade mundana. Basta só isso ou é necessário algo mais? Olá, Padre Carlos, queridos casais. Padre, não basta só isso não. Além da mentalidade mundana, tem também nossas fragilidades. A preguiça, a luxúria, a inveja, a vaidade, e cada pessoa tem a sua. Mentalidade mundana, fragilidades pessoais, e tem mais uma, Padre Carlos. A luta constante contra o demônio, o príncipe do mal. Não é mesmo, Ricardo? Realmente, Maristela, o demônio é uma realidade que está sempre à nossa volta e temos que compreender essa realidade, porque o objetivo dele é nos tirar do caminho de Deus. E como que ele faz isso? Ele faz isso exatamente potencializando essas fraquezas que você comentou.
a raiva, a inveja, o ódio, a preguiça. O demônio faz com que as nossas forças para combater essas fraquezas sejam insuficientes. Ele torna essas fraquezas incontroláveis. Por isso, nós não podemos diminuir a nossa vigilância, pois o demônio está sempre à nossa volta, como um leão que quer nos devorar. Por isso, Jesus já nos deixou na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas, para nossa alegria, temos a palavra de Deus que nos convida e nos ensina a mantermos essa vigilância contra as ciladas do maligno. E lá em Efésios 6,16, nos mostra também como apagar todas as flechas incendiadas por ele. Nosso caminho para a santidade é uma luta constante. Mas temos armas poderosas que o Senhor, nosso Deus, nos dá. A fé, que é expressada através da nossa oração, de nossas meditações, das missas, das adorações eucarísticas e do sacramento da reconciliação. Enfim, o nosso compromisso do batismo assumido, a nossa missão evangelizadora, e seguimos nosso caminho no amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento, ele é um esforço. Ele é um esforço individual. Podemos dizer que ele também é um sacrifício nosso. Por que um sacrifício? Porque nós temos que nos despojarmos. Nós temos que nos entregarmos. Nós temos que nos doarmos para que esse crescimento espiritual aconteça em nosso coração. Esse crescimento espiritual faz-nos desenvolver em nós o amor divino. E esse amor divino é a principal arma para combatermos o mal. Por isso, o triunfo do cristão é sempre a cruz, porque a cruz expressa essa doação total, esse amor total de Deus por nós. Por isso a cruz é o nosso sinal de vitória sobre o mal. Obrigado, Ricardo e Maristela. Sabemos que a corrupção espiritual é uma das piores quedas do pecador, porque trata-se de uma cegueira cômoda e autossuficiente, onde a pessoa acha que tudo é permitido, que tudo é lícito. Sabemos que a corrupção nos afasta dos irmãos e nos afasta de Deus. É verdade, Padre Carlos. Isso é chamado de pecado de autorreferencialidade, onde eu me torno referência para mim mesmo e não Deus. Corretamente, Márcia. Por isso é preciso o quê? Vigilância, discernimento e sabedoria. E isso é um verdadeiro tesouro que Salomão vai pedir a Deus. Márcia, fale para nós sobre a importância do discernimento. É importante a capacidade do discernimento para saber se algo vem do Espírito Santo, do mundo ou do demônio. Para isso, a importância de usar não só o auxílio da razão, do sentimento, dos sentidos, mas principalmente do dom da fé e da sabedoria, que é preciso pedir ao Espírito Santo. Esse dom da fé, devemos nos esforçar em cultivá-lo, com a oração, a reflexão, a leitura, o bom conselho. E assim poderemos certamente crescer nessa capacidade espiritual. O desafio do discernimento diante da pós-modernidade tornou-se particularmente necessário para não virarmos marionetes, à mercê das tendências da ocasião e influência dos cenários virtuais, que afeta a todos, principalmente os jovens que estão sujeitos a um zapping constante. Podemos perceber dois grandes erros diante das novidades que o mundo apresenta. Achar que todas as novidades são boas
Diante de tantas novidades do mundo atual, é preciso discernir se é o vinho novo de Deus ou uma novidade enganadora que vem do espírito do mundo ou do espírito maligno. E a segunda é achar que todas as novidades são ruins e por isso induzem a não mudar e deixar as coisas como estão, optar pelo imobilismo e rigidez. Assim, impedimos que atue o sopro do Espírito Santo. O não querer mudança é a força do demônio atuando. Isso é errado, pois sabemos que o Espírito não é estático, mas é sopro, é movimento, é mudança. E é preciso ter discernimento e acolher as novidades. A prudência significa o discernimento, tomar a decisão correta e depois de refletir e consultar o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, dizer a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Principalmente a prudência do discernimento. Sabemos que o discernimento, além do Espírito Santo, não exclui também a ajuda das sabedorias humanas, como a psicologia, a sociologia, a moral. O discernimento é um dom sobrenatural. Nós queremos ampliar essa conversa sobre esse tema, ouvindo o casal João e Estela. O discernimento e a paciência nos ajudam a conhecer o tempo de Deus e a sua graça. Com isso, temos que aprender a não ignorar as coisas novas, que é conflitante ao nosso conhecimento, as coisas grandes e também as coisas pequenas, simples do dia a dia. O importante é hoje e agora. Este momento para fazer um sincero exame de consciência durante o nosso diálogo com Deus, compreendendo, vivendo sim o amor que Ele tem por nós. Com o discernimento neste momento, aprendemos que a escuta da palavra, a meditação, é a nossa grande ferramenta para nos levar a uma intimidade com Deus e o seu misterioso plano de amor. O discernimento é uma grande graça, incluindo a razão e a prudência. Dentro da sabedoria humana, temos as contribuições psicológicas, sociológicas e morais, mas Deus tem para cada um de nós um projeto único, irrepetível. Neste projeto está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai que me conhece e me ama. O discernimento nos leva à própria fonte da vida, que não morre. Esta fonte é Deus, a água viva, a luz que brota pelo Espírito Santo dentro de cada um. O Espírito Santo, transformador, nos molda a sua vontade e nos impulsiona, capacita-nos dentro deste projeto. A santificação que é oferecida a todos os humildes de coração, o Espírito Santo exige que estejamos de lâmpadas acesas e permaneçamos vigilantes. Afastai-vos de toda espécie de mal, vigiai e não adormeçamos. Na busca deste plano de amor que Deus tem por nós, a oração e a escuta da palavra e a meditação, regra de vida, é um caminho na busca da santidade conjugal, através do diálogo com Deus único e verdadeiro. Belíssima reflexão, João Estela. Muito obrigado. Como é importante a capacidade de discernimento se utilizando das várias sabedorias humanas, mas a gente sabe que não se reduz a isso. É fundamental também o discernimento orante. Sem oração, é difícil um reto discernimento. Prezado casal equipista Rilé, fale um pouco das exigências para um discernimento orante e nos respondam se a lógica do dom da cruz é condição essencial para avançar no discernimento. A primeira exigência para um discernimento orante
é a predisposição para escutar. Aprender a escutar é estar atento, presente de corpo e de alma por inteiro, silenciar o coração, ficar disponível para acolher o que Deus nos fala. Sabemos que o Espírito Santo sussurra aos nossos ouvidos e nos convida a deixar nossas seguranças, nossa zona de conforto, mudar esquemas e hábitos tão arraigados em nossa rotina diária. Aprender a escutar num mundo tão agitado, com tantas preocupações e distrações, exige muito treino e esforço redobrado. A segunda exigência é obedecer ao Evangelho. Como discernir entre tantos apelos que o mundo nos faz? Como optar pelo caminho verdadeiro? Como não nos enganar e não cair nas ciladas do demônio? A palavra de Deus nos guia, nos leva a fazer de nossa vida uma oferta agradável a Deus. Nossa alegria deve consistir em viver o Evangelho e fazer tudo o que Jesus nos pedir com generosidade. A terceira exigência é assumir a lógica do dom e da cruz. É ser generoso, doar-se totalmente ao Pai como Jesus o fez. É educar-se para a paciência de Deus e os seus tempos que nunca são os nossos. O discernimento é uma verdadeira saída de nós mesmos para o mistério de Deus. O Papa Francisco nos orienta: é necessário pedir ao Espírito Santo que nos liberte e expulse todo medo. Aquele que tudo perde também tudo dá, pois quer nos levar à perfeição. E nós temos exemplos de tantos santos que foram fiéis e que conseguiram alcançar esse pódio da santidade. Santa Madre Teresa de Calcutá, um exemplo tão atual e que nos mostrou que viver a caridade é viver em Deus. Obrigado, Rilo e Lélia. Vocês nos desafiaram também, a cada um de nós, a buscar a santidade. Que essas reflexões nos ajudem a despertar esse desejo a cada dia de santidade. Que o Espírito Santo nos ilumine e animemos-nos uns aos outros nesse propósito. Amém. Nossa Senhora Mãe de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Coração de Maria, rogai por nós. Nossa Senhora Desatadoras de nós, rogai por nós. Nossa homenagem à Nossa Senhora, vamos focar aqui nesse quadro bonito Nossa Senhora e cantarmos em homenagem a ela. Maria
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Queremos neste momento dar a bênção a todos, a todas, equipistas, famílias, que possamos a cada dia buscar a santidade em nossa vida, por intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muitas bênçãos e muita paz a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.